Oi, mais um vídeo. Então vamos começar. Eu quero falar hoje a respeito de uma experiência que eu tive na projeção astral. Essa experiência foi em 2019, no final de julho de 2019. Eu fui tirado do corpo consciente, né? Eu deitei para dormir e fui tirado do corpo consciente. Então, eu fui tirado fora do corpo, ó, a espinha, e eu fui levado por um espírito para o astral inferior, né? Para uma dimensão. E aí eu vim falar sobre essa experiência, que eu anotei isso daí, né? E também ficou registrado na minha mente, eu lembro dos detalhes todos. Aí, chegando lá, o lugar assim, era cheio de cooler. Sabe aquelas caixas com tampa de plástico grande? Só que esses cooler, eles tinham mais ou menos aí um tamanho de 2 metros, de 2 por 2 por 1,5 de altura. Era grande essas caixas com tampas. E o engraçado é que as caixas eram verde, aquele verde meio que eles chamam de verde limão ou verde água, não sei o nome direito daquela cor. E a tampa branca. E aí essa cidade era formada de cooler, dessas caixas de plástico. E eu percebi que tinha gente que dormia dentro dela, morava dentro dela. Então nesse lugar não tinha planta, tinha terra, tinha asfalto, tinha barro e não tinha planta, tinha essas caixas. E a gente começou a andar e eu percebi que o espírito que estava comigo, ele estava vestido igual pessoas normal, com calça jeans, tênis e camiseta de algodão, uma camiseta meio creme. E eu percebi que esse espírito, ele trabalhava ali, né? E pelo jeito dele, não parecia ser um espírito igual a eu, que é um espírito que precisa de reencarnar. Parecia ser um espírito mais evoluído do que eu, né? Parecia ser um espírito de luz. E era paz, eu sentia muita paz perto dele. E aí eu também sentia a energia dele. Eu tô acostumado agora com essa energia diferente. Agora eu tô acostumado, na época eu não tava, em 2019. Eu falei, mas essa energia é diferente. Aí ele insinuou pra mim que era um guardião. Ele falou assim, eu sou um guardião, eu trabalho aqui, mas eu trabalho na linha de guardião. Eu falei, então aí era esse guardião que estava comigo, que me levou para lá. E o incrível é que ele parecia, eu olhava para ele assim, ele parecia meu irmão Vanderlei. Aí eu pensei assim, eu falei, você parece meu irmão, mas você não é meu irmão, né? Aí eu também pensei, mas por que será que acontece isso? Aí ele falou assim, eu não sou seu irmão, e é você que tá me vendo como seu irmão. Aí eu falei, tá. Eu nem liguei, tá, e fiquei assim. E nós começamos a andar nesse lugar, e tinha pessoas na rua, e eu comecei a reparar a fisionomia dessas pessoas. Nossa, parecia que eu estava num filme de terror. Ninguém tinha aparência de ser humano. As pessoas tinham os dentes grande, alguns pareciam aquelas morsas lá do Antártico, então, e tudo com a cara meio bicho, meio homem. Aí eu olhando aquilo, e o lugar, eu senti que eles não mexiam comigo porque eu estava acompanhado desse espírito, eles respeitavam ele. E eles não gostavam de ficar olhando no olho da gente. E aí eu percebi também que não era pra ficar encarando muito, mas eu dava uma olhada e não encarava, né? Eu perguntei, eu posso dar uma olhada pra ver a fisionomia? Pode. Mas não fica encarando, né? Quando eles começavam a perceber... Desculpa. O clima começou a mudar. Aí o guardião falou pra mim, vai mudar a temperatura. Aí eu falei assim, e vai ser ruim pra nós? Ele falou, não, pra nós não vai fazer efeito nenhum, mas vai fazer neles, que eles estão muito ligados, ainda é isso daqui. Aí começou a nevar, ficar frio, foi rápido, e começou a nevar. Aquela neve fria, eu não sentia, ela relava em mim, eu não sentia nada. Aí eu deduzi que eu tava sendo protegido por esse guardião. E os pessoal começou a querer entrar pra dentro das caixas de plástico.
E eu percebi que alguns ficavam para fora. Eles não tinham caixa de plástico. E aí nós estávamos andando assim, eu parei perto de um pessoal e eles estavam planejando tomar a caixa de plástico do outro. De uma caixa de plástico lá para ver quem ficava com a, tomar. Ou seja, tirar quem estava dentro da caixa, tirar quem estava dentro da caixa de plástico e morar lá dentro. Aí eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu tô entendendo, eles estão brigando, eles estão planejando invadir uma dessas casas aí, tomar. Eu falei, aqui não, eles não podem fazer de barro, de cimento, não. Eles falaram, não. Eu falei, mas aqui nós estamos no plano, né, no plano do espiritual, não dá pra moldar uma caixa? Ele falou, dá. Ele falou, quer moldar uma? Eu te ajudo, o que você não conseguir eu faço. Aí eu fiz assim com a mão assim, mas é lógico que foi o guardião que fez a maior parte. E aí começou a formar essa caixa verde, grandona e com tampa. Aí eu peguei nela, eu senti ela depois que ela formou. Aí eu olhei pro guardião, ele riu, né? Sabe aquela coisa assim, ah, quem fez. Não foi eu que fiz. Eu achei que foi eu, mas acho que ele tava me ensinando. Né? Aí ele deu essa canja pra mim, ele que fez a parte mental. E uma tampa meio, branca meio transparente. Aí esse pessoal que queria roubar dele lá, da outra família, veio até mim querendo roubar a caixa de mim. Aí eu falei, não, eu dou ela pra vocês, não precisa se vocês roubarem não. Aí eles começaram a brigar entre eles. O que aconteceu? Eles começaram a brigar e aí decidiram que ninguém ia ficar com a caixa e um puxa daqui, quebraram a caixa todinha na minha frente e acabaram ficando sem casa de novo. Aí eu achei estranho aquilo, né? Aí eu olhei pro guardião, ele fez assim, ele tipo assim, parecia que ele já sabia que eles iam fazer aquilo. Aí eu falei o guardião falou pra mim assim, ó, a gente já tentou aliviar o sofrimento deles, não adianta, não é falta de tentar. Eles estão nessa situação aí porque tipo assim, ele não falou, sabe? Eles estão nessa situação, eles são responsáveis por todo esse sofrimento. E aí, aquela neve caindo, frio, aquele vento cortante, eu não sentia frio, mas eu via que eles estavam ficando gelados. Sabe quando a pessoa tá ficando gelada? Aí tinha um que começou a entrar numa crise lá, sabe? Ficar meio virando outra coisa e parecia que tava virando gelo. Aí ele se congelou, que eu vi o olho dele cristalizar, assim, igual nos filmes. E aí ele ficou numa posição assim, parecendo que tava era uma múmia que estava num sarcófago. É sarcófago que diz. E congelado. Aí o guardião falou pra mim assim, ó, esse espírito aí, o corpo dele se encontra congelado naquelas câmeras de congelamento que os pessoal lá no plano físico acha que vai voltar pro corpo físico. Então o corpo mole eles mandam congelar. E ela entra em crise. Estando nevando ou não, ela entra nessa crise. Aí eu falei, nossa, que sofrimento da bexiga, que a pessoa se enfiou, né? Ela não vai voltar pro corpo físico dela. Ela já desencarnou. E ela tá sofrendo isso daí. Aí eu perguntei, todo mundo aqui tá nessa situação? Ele falou, não. Alguns casos são esses, mas é um pouco diferente. Tem algumas pessoas aqui que não foram ricas, tem pobres, tem pessoas, mas todas elas têm uma coisa em comum. É o egoísmo, são muito egoístas. E esse egoísmo que todos têm fazem com que eles vibrem nessa frequência. Então eles estão na dimensão que merecem. E a gente está aqui, os guardiões, que eu não estou sozinho, para amparar aqueles que estão se libertando. E você veio aqui para conhecer o local, mas você também vai ser trazido para cá. Não veio só você, lógico, falando para mim, né? Você vai ser trazido para cá e para usar sua psicofonia para poder ajudar, porque nós temos aqui os pontos de apoio aqui nesse local. E lá parecia uma cidade dessas pequenininhas, sabe? Mas pequena que eu falo, igual, mas tinha até prédio lá. E os prédios eram o seguinte, olha só como que eram os prédios. Eu vi um prédio lá, da altura de uma casa, mais ou menos. Ele tinha mais ou menos vários compartimentos, assim. E também parecia que era vários cooler de plástico. Tudo de plástico. Aí eu perguntei pra ele assim, nossa,
esses prédios de plástico aqui, tudo parecendo caixa de plástico. Aí ele catou e falou assim pra mim assim, você percebeu lá quando nós fizemos lá um cooler, uma caixa de plástico lá, e eles não ficaram com a caixa, brigaram até quebrar tudo. Aí eu falei sim, ele falou assim, então eles ficam aqui tomando um do outro a caixa e todos eles passam frio. Ninguém consegue ter uma caixa dessa daí, e sendo que também não existe só isso. O corpo astral deles não se encontra aqui nesse plano que você está. O corpo astral deles estão numa situação terrível. Eles estão até com os olhos abertos, mas parece que está em outro mundo. E é aqui que eles estão. E esse sofrimento é no mental, na parte mental. Então o corpo astral dessas pessoas não se encontravam ali. Aí onde esse guardião falou pra mim, ele falou assim, aqui ó, o pessoal tá sofrendo aí com caixa de plástico, de tão egoísta que é, de tão ligado nas coisas materiais. E a gente já tentou fazer aqui até essas caixas pra eles, e eles acabam destruindo, porque um fica querendo tomar do outro. Só que no mental, se a gente conseguisse já aliviar o sofrimento deles com essas caixas de plástico, já ajudaria bastante. Tá bom? Então esse é o vídeo. Tá joia? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.